Oi, gente. A aula de hoje será sobre classes de palavras, tá? Vocês irão perceber que algumas dessas classes de palavras vocês já estudaram anteriormente, né? E a gente vai revisar. Algumas dessas classes eu vou dar mais ênfase, né? Outras a gente vai apenas realmente revisar para que a gente possa, né, responder algumas questões que caem, né, esse assunto. Mas para que a gente possa responder essas questões, a gente precisa, né, relembrar cada classe de palavras dessas, tá? Então, essa aula de hoje eu vou revisar os substantivos, né? O artigo e também o numeral, certo? Esses três eu vou revisar nessa aula de hoje. Quando for amanhã, provavelmente amanhã ou depois de amanhã, eu irei postar uma outra aula, tá? Com o restante, né, dessa revisão, certo? Dessa revisão. Que é para aí sim a gente poder, de fato, responder as questões, certo? Então, olha só. As classes de palavras, ela é né, dividida em 10, certo? Que são o substantivo, adjetivo, pronome, artigo, conjunção, interjeição, numeral, preposição, verbo e advérbio. Então, a gente vai ver cada uma dessas, tá? De uma maneira geral, algumas e outras mais específicas. Bem, essas classes de palavras vai ter a classe variável, né? Que é aquelas que admitem flexão, tá? O que seria flexão? Por exemplo, flexão de gênero, que ela pode vir como masculina e feminina. Quando eu digo o menino, a menina, tá? Então, vai ter algumas classes, né, que serão variável, poderá ser flexionada em gênero, número e grau, e também terá as classes de palavras, né, invariáveis, que são aquelas, né, que não admitem flexão, tá? Então, elas não admitem flexão. Eu irei colocar aqui as que são variáveis. Teremos o substantivo, é uma classe variável, tá? Ele pode aí ser flexionado, né? O adjetivo, pronome, o artigo também, o numeral e o verbo, tá? Essas 6 classes de palavras, elas podem variar, né? Podem, na verdade, flexionar, seja em gênero, número ou até em grau, certo? Iremos primeiramente, né, estudar os substantivos, certo? Bem, a gente sabe, né, que os substantivos é aquela classe de palavras, né, que nomeia as coisas. Como assim nomeia as coisas? Dá nome às coisas, tá? Então, aí ele vai dar nome aos seres, vai dar nome a lugares, né? Então, todas as palavras que dão nome a alguma coisa, né, será um substantivo. Esse substantivo, ele pode ser biformes e uniformes. Lembrem,
tá? Lembrem-se muito bem disso, certo? Que provavelmente algumas questões utilizam, né, esse termo biformes e uniformes, certo? Biformes, né, são aquelas palavras que mudam de forma para indicar gêneros diferentes. Como assim? Gêneros diferentes. Quando eu digo menina, menino, coloquei um exemplo aí, boi, vaca. Então, a gente chama, né, essa classificação do substantivo quando biformes, quando essa palavra ela pode, né, indicar um outro gênero, tá? Pode ser modificada e pode indicar um outro gênero. E já a uniformes, né, possui apenas uma forma para indicar os dois gêneros. Então, essa palavra, ela vai indicar, ela vai, na verdade, ser utilizada para se referir ao gênero feminino ou masculino. Por exemplo, a palavra estudantes. Você pode usar essa palavra para se referir a ambos os gêneros. A palavra criança também podemos utilizar, né, para se referir independentemente se a criança é uma menina ou se a criança é um menino, tá? Então, será aí classificado como um substantivo, né, uniforme, certo? Vamos para o próximo. Bem, como eu disse antes, né, o substantivo, né, é aquela classe gramatical que vai nomear aí os seres, né? Aí vai se classificar como simples, comum, próprio, composto. A gente vai ver cada um deles, tá? Vamos lembrar que o substantivo, né, ele pode flexionar em masculino, né, em masculino, e também ele pode ser flexionado em feminino. Certo? Então, essa palavra, né, a palavra que será um substantivo, ela pode ser flexionada aí em masculino ou feminino. Deixa eu pegar aqui. Certo. Então, a gente vai ver, né, o substantivo comum. Temos aí o substantivo comum, no caso simples, vai ser o simples e o composto. Ó, vai ser o simples, substantivo simples, será, né, aquela palavra que vai apresentar apenas um radical. Apenas um radical. Aí, por exemplo, aí a palavra porta, automóvel, né? Podemos também colocar a palavra sol, poesia. Então, todas essas palavras, né, que é constituída por apenas um radical, será aí um substantivo simples, certo? Já o substantivo composto, é o contrário, né, do substantivo simples. Ele vai vir aí com mais de uma palavra, né, no caso, mais de um radical. Então, vai vir aí com mais de um radical. Eu coloquei aí 2 exemplos. A palavra beija-flor
que aí é uma palavra que ela vem a utilização do hífen, né? Beija-flor. E também ex-diretor. Também, por exemplo, a palavra arco-íris, né? Então, será aí classificado, essa palavra será classificada, né, como um substantivo composto, certo? Já o substantivo comum será aí aquelas palavras, né, de forma genérica. Como assim de forma genérica? Será aí palavras, né, que serão do mesmo ser, de uma mesma espécie, né? Será aí os seres de uma mesma espécie, tá? De forma genérica. Por exemplo, a palavra prédio, igualdade, duende, também a palavra menino, mulher, cidade, tá? Então, as palavras comum. As palavras comuns, que a gente sempre diz, né, que devemos escrevê-las, né, com letra minúscula. Sempre com letra minúscula. Porque lembrem que o substantivo próprio, né, a gente escreve sempre com letra maiúscula. Sempre. Então, quando for um substantivo próprio, né, que o substantivo próprio vai ser aí o que designa um indivíduo, né, específico da espécie de forma particular. Por exemplo, nomes próprios, nome de cidades, né? Então, a palavra Isaura, o nome Isaura, Inglaterra, Brasil, né? Então, sempre será com letra maiúscula. Nomes próprios, substantivos próprios, a gente escreve com letras maiúsculas. Então, resumindo, né? Agora voltando e resumindo o que já foi dito. Substantivo será todas as palavras que nomeia as cores, os seres, tá? Ele pode ser flexionado em masculino e feminino. Então, por isso que ele é uma classe gramatical, né, variável, tá? Ele é uma classe gramatical variável porque podemos flexioná-lo. Teremos um substantivo simples, tá? Que é quando vem aí apenas um radical, apenas uma palavra. Por exemplo, a palavra porta, automóvel. Então, teremos também o substantivo composto, que é quando vem dois radicais, né? Vem aí duas palavras. Teremos o substantivo comum, né? São aquelas palavras comuns no nosso dia a dia. E teremos o substantivo próprio, que são nomes de pessoas, né? Nomes de lugares. Então, vamos para o próximo. Bem, gente, os substantivos concretos, tá? Seriam aí as palavras, né? Reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Eu não sei se vocês lembram, em algum momento, se algum professor disse para vocês que o substantivo concreto é o que a gente pode pegar. E o substantivo abstrato é aquilo que a gente não pode pegar, apalpar. Só que, na verdade, não é bem assim, certo? Olha só. Além de o substantivo concreto, né, ser essas palavras reais, tá? Elas também podem serem, né, palavras do mundo real, mas também do mundo imaginário, tá? Deixa eu colocar aqui. Então, também pode ser do mundo imaginário, certo? Como assim, professora? Por exemplo, a palavra Deus. A palavra Deus, né, é um substantivo, né, que a gente não pode apalpar, pegar, só que é considerado um substantivo concreto, certo? Por exemplo, a palavra fada também, tá, é considerada um substantivo concreto. Então,
aquela definição que substantivo concreto pode pegar ou palpar e abstrato não, isso daí, na verdade, em alguns contextos, né, isso daí não se aplica, certo? Uma outra palavra também de um substantivo concreto, né, a palavra pedra, tá? Pedra, né, a palavra pedra, carro, certo? Então, sempre lembrem que o substantivo concretos, né, vai ser também palavras do mundo real, mas também do mundo imaginário, certo? Vamos para o próximo. Os substantivos abstratos. Os substantivos abstratos são aqueles relacionados aos sentimentos, tá? Aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Por exemplo, a palavra beleza, alegria, bondade. Também podemos colocar a palavra saudade, que é um sentimento, né? Coragem, certo? Então, os substantivos, né, com abstratos será aí aquelas palavras que vai indicar sentimentos, estados, qualidade e ações, tá? Então, aí será os substantivos abstratos. Vamos para o próximo. Temos também os substantivos primitivos. Qual seriam essas palavras, né? Qual seriam esses vocábulos? Como o próprio nome indica, né? São aqueles que não derivam de outra palavra. Como assim? São aquelas palavras que não precisam de outra, né, para existir. Certo? Por exemplo, a palavra casa, né? Folha, chuva. Podemos também dar um outro exemplo. A palavra pedra também é considerada um substantivo primitivo. A palavra terra também. Será considerado, né, um substantivo primitivo, tá? Que é quando aquela palavra, né, não precisa de outra para existir, certo? Ao contrário dos substantivos primitivos, né, os substantivos derivados, a palavra já diz, né, que deriva de outro, né, é uma palavra que vai trazer aí um afixo, tá? Por exemplo, a palavra casarão, né, deriva da palavra o quê? Casa. Já a palavra casa, né, vai ser um substantivo primitivo, não deriva de outro. Casarão deriva de casa. Folhagem, né, vai derivar aí de folha. Chuvarada vai ser derivado, né, de chuva. E qual seria a palavra que vai derivar, né, de pedra? Será a palavra pedreiro, tá? De terra. Temos o substantivo derivado, né? Terrestre, tá? Então, essas daqui de cima vai ser um substantivo primitivo. Já essas daqui, substantivo derivados, porque deriva, né, dessas outras palavras, tá? Vamos para o próximo. Temos os substantivos, né, coletivos. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres.
Por exemplo, a palavra flora, conjunto de plantas, né? Eu posso utilizar aí o substantivo flora para me referir a todas as plantas. É a palavra álbum, né? Conjunto de fotos, tá? Eu não estou especificando apenas uma foto, né? Estou falando aí o álbum, me referindo a um conjunto de todas as fotos. Colmeia, conjunto de abelhas, tá? Então, essas palavras, elas serão classificadas, né, como substantivos coletivos, certo? Então, de primeira mão, né, é apenas um resumo dessa classe de palavra, né, substantivo. Amanhã eu irei postar, tá, a continuação, que será aí uma aula, né, sobre a flexão de gênero dos substantivos, certo? E também, junto da próxima aula, eu já envio também falando sobre a classe gramatical artigo, tá? E numeral, certo? A atividade, né, sobre esse assunto aqui, as classificações, né, dos substantivos, eu irei mandar como link, tá? Como quiz, para vocês responderem. É apenas realmente para treinar. Eu tirei a aula de hoje, né? A aula de hoje, para a gente revisar algumas coisas que será essencial, tá? Na hora de responder determinadas questões, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estarem perguntando, ok?